A Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira a PEC, a proposta de emenda à Constituição 9 de 2023, que perdoa multas eleitorais milionárias aplicadas a partidos políticos que não cumpriram as cotas mínimas de recursos do fundo partidário para candidaturas de pretos e pardos na última eleição. Agora a análise segue para o Senado e para a gente entender tudo isso, todo esse contexto, as alterações que foram feitas, a gente recebe ela, nossa colunista, a doutora Luciana Nepomuceno, professora, advogada especialista em direito eleitoral. Lu, bom dia, prazer te receber mais uma vez. Bom dia, Carol, bom dia, João, bom dia para nossa audiência. Tá aí, vamos falar um pouquinho sobre essa PEC e esclarecer, Lu. Primeiro, eu acho que a gente tem que explicar aqui, né, para os nossos ouvintes, o que essa PEC diz, o que ela altera, que perdão é esse que está todo mundo comentando. Exatamente. Primeiro que foi uma PEC votada no mesmo clima da votação da reforma política, da reforma tributária. Então, enquanto todos os olhares estavam voltados para essa grande esperada reforma tributária, aproveitou-se ali o contexto e rapidinho votou-se a conhecida PEC 9. Eu falo que é conhecida PEC 9 porque ela já vem se arrastando a discussão e o texto da PEC foi sendo alterado ao longo desse tempo de tramitação perante a Câmara dos Deputados. O que a PEC 9 traz? Eu falo que o processo legislativo, a aprovação e a tramitação de um processo legislativo é interessante por quê? Porque você vê ali que eles sempre incluem um artigo que vai ter uma aceitação social interessante, ou seja, para não jogar pedra, não haver crítica em relação àquela proposta de alteração, mas quando você vai analisando e vai descendo ali nos artigos, você vai vendo a real intenção daquela alteração, que no caso foi a alteração do nosso texto constitucional. Então, o primeiro dispositivo fala o seguinte, olha, partido político é obrigado agora a aplicar 30% dos fundos, fundo partidário e fundo especial de financiamento das candidaturas, às candidaturas de pessoas pretas e pardas. Então, a pessoa fala assim, nossa, excelente, agora nós vamos ter dinheiro destinado obrigatoriamente a essas candidaturas de pessoas não brancas. Só que vamos analisar realmente com um olhar crítico essa alteração da nossa Constituição. É novidade? Não é novidade isso não. Por que não é novidade? Porque em 2020, então nós temos que lembrar que 2020 também era um ano eleitoral. A Benedita da Silva, PT, fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral perguntando ao TSE o seguinte, olha, o dinheiro que tem que ser destinado às candidaturas femininas, ele também terá que ser destinado proporcionalmente às candidaturas de pessoas pretas e pardas? E o TSE, lá em 2020, respondeu positivamente, afirmativamente, dizendo o quê? Tem sim. Da mesma forma que você tem que destinar dinheiro às mulheres, proporcionalmente ao número de mulheres, com mínimo de 30%, você tem que observar essa proporção também em relação à candidatura de pessoas pretas e pardas. Então, isso nós estamos falando de uma regra de 2020. E atenção, em 2020, o TSE diz que a aplicação desse recurso deveria ser proporcional ao número de candidaturas relacionadas às pessoas não brancas. Agora, nessa PEC, o que se criou foi um teto de vidro para essas candidaturas de pessoas pretas e pardas. Por quê? Falou-se, os partidos têm que obrigatoriamente aplicar 30%. E a pergunta que eu deixo aqui para reflexão da nossa audiência é, e se eu hipoteticamente tiver um percentual de candidatura de pessoas de candidaturas pretas e pardas superior aos 30%. Vamos pegar aqui 50% de uma lista partidária é formada por pessoas pretas e pardas, que é a maioria da nossa população. Qual que é a obrigação do partido político? 30%. Retirou-se a expressão proporcional, que é a expressão adequada para você atender a essas candidaturas de gênero e de raça. Então, teria que ser pelo menos 30%, se fosse o caso, mas não um limite
máximo definido, porque você pode ter realmente pessoas de pretas e pardas que não vão estar compreendidas ali na obrigação agora que foi intitulada nessa proposta de alteração da Constituição. Uma outra questão. Isso já foi discutido quando entrou em vigor a emenda constitucional 117 e nessa discussão pelo TSE. O TSE definiu isso em 2020 e falou, olha, nosso entendimento só vai ser aplicado para as próximas eleições, porque 2020 tinha eleição e entendesse que isso iria violar o princípio da anualidade. E aí o que acontece? Agora, o texto da PEC 9 fala, essa alteração vai valer para as eleições de 2024, sendo que nós temos um princípio da anualidade que fala que qualquer alteração no processo eleitoral só poderá entrar em vigor só poderá ter eficácia para as próximas eleições, não para as que ocorrerem naquele ano. Então já está dando aqui, caso ela seja aprovada pelo Senado, pano de fundo para se questionar exatamente a própria constitucionalidade da PEC de alterar o processo eleitoral. Mas vamos ali, depois disso tudo, chegar no ponto principal da PEC, que é o quê? Criar uma imunidade tributária aos partidos políticos, ou seja, qualquer relação a sancionamento tributário vai ter imunidade, e também o refis. Os partidos, as suas instituições, fundações, terão um programa de parcelamento das suas multas, de qualquer débito, seja ele eleitoral ou não, estendendo-se ali até 180 meses, sem pagamento de juros, nem correção monetária, não, pagamento de juros nem multa, só apenas correção monetária. Então, na verdade, nós estamos vendo aqui que existe, esse agora, o objetivo real dessa PEC foi criar um programa de refis e essa imunidade tributária. E quando a gente está falando de dinheiro, é interessante que não tem espectro político, porque essa PEC contou com a adesão de várias legendas. Então, nós vamos falar aqui apenas a título de exemplo, seja na federação composta pelo PT, seja aos parlamentares e vinculados ao PL, por exemplo. Então, nessa hora de dinheiro, vamos olhar o partido político, não tem divisão nem polarização todo mundo do mesmo lado da Câmara. Aqui, ó, posso até trazer, ó, PT foram 46 votos a favor e o PL foram 47. Então, só pra gente mostrar que os dois se uniram, abraçaram e foram juntos nessa toada aí, viu, Luciana? E o interessante é, gente, que essa obrigação de destinar recurso para as candidaturas, seja de gênero e candidaturas raciais, como eu disse, é um entendimento que o TSE já tinha defendido em 2020. A emenda constitucional 117 de 2022 também trouxe essa previsão, só que anistiou os partidos políticos. E aqui também essa PEC agora, a PEC 9, ela fala, olha, partido, se você não aplicou aquele dinheiro para as candidaturas raciais, sem problema, você não vai ter problema nenhum o que você deixou de aplicar, desde que você aplique a diferença nas próximas eleições. Resumo da ópera. Nós temos a jurisprudência da Justiça Eleitoral, do TSE, fixa aquele entendimento, ou seja, temos a lei fixando a obrigatoriedade a partir do entendimento, inclusive jurisprudencial. Depois o partido descumpre a lei, a própria lei que ele criou, e depois ele anistia a si próprio. Então, o resumo é isso. Luciana, eu acho que esse ponto que você colocou por último, eu acho que é essencial. Essa lei não foi criada pelo TSE, eles que criaram, foram os próprios partidos que criaram. Só para entendimento, porque eles mesmos fizeram a lei e estão descumprindo. Na verdade, a justiça, o poder judiciário, não pode legislar. Então, isso é grande questionamento quando a gente verifica algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e fala, o Supremo está legislando, está invadindo a esfera de competência que pertence ao poder legislativo. Quem pode legislar é o poder legislativo. Só que, por exemplo, nesse caso de dinheiro para as candidaturas femininas, nós temos, primeiro, a lei que fala, olha, a lei lá atrás falando o seguinte, você tem que destinar a partido político 5 a 15% do dinheiro dos fundos para as candidaturas de gênero, candidaturas femininas. E aí vem
aciona-se o Supremo para falar, olha, isso aqui é inconstitucional. Se eu tenho que ter 30% mínimos de candidaturas femininas, por que eu vou ter um dinheiro menor que esse percentual? Aí vem o judiciário e fala, realmente, esse dispositivo aqui, ele é inconstitucional. Você vai ter que aplicar os 30% mínimos proporcionais às candidaturas femininas. Aí os partidos começam a descumprir aquela legislação e o próprio entendimento jurisprudencial, tal como foi o caso do entendimento do TSE com relação às candidaturas raciais. Falando, tem que ser proporcional. Quem aí vem, descumpre e fala, agora nós vamos nos anistiar. Então, você tem uma lei que é criada pelo Legislativo e depois uma outra que fala, tudo bem, você não cumpriu a lei, mas nós vamos nos auto-perdoar. Vamos perdoar quem não cumpriu. Então, é fazer a gente colocar narizinho de palhaço e falar, vai, gente, vai só acreditando que é isso aí. Tanto que é que nessa PEC fala, partido político, você não cumpriu, não deu dinheiro para as candidaturas sociais, não tem problema. Você vai poder aplicar isso aqui em 4 eleições lá para frente, depois disso, viu? Em 4 eleições, gente, nós estamos falando aí de 4 vezes 4 dá 16? Sim. 16, 4 vezes 4, com a cabeça na segunda-feira tá ótimo. 4 vezes 4, 16. Isso nós estamos falando o quê? De 16 anos. Quanto tempo nós vamos ter para criar uma nova anistia nesse meio do caminho? É isso. É um tapa na cara da sociedade. É difícil, Luciano, porque o que passa é exatamente isso. Que eles vão criar as regras, vão continuar passando por cima de tudo que eles criaram e vão ficar nessa, vamos Nada criar acontece, aqui agora, né? E a gente vamos fazer do jeito que a gente quiser. É o famoso mesmo. empurrando com a barriga, porque quem garante verdadeiro empurra com a barriga. Porque na hora que você lê o texto, você fala, nossa, super interessante, nós temos agora um incentivo para candidaturas de grupos que são subrepresentados nos parlamentos. Então você fala, excelente a proposta, mas isso, como eu falei, não é uma novidade. Isso aí o TSE, como eu disse, desde 2020 falou, tem que aplicar ainda de forma proporcional. Então vem agora e fala assim, não, vocês têm que aplicar. Só que não é proporcional mais, é limitado aos 30%. E quer dizer, na verdade, o quê? Que a proposta tem como objetivo anistiar aqueles que não aplicaram, porque é isso que fala, se você não aplicou, você não vai sofrer sanção nenhuma em razão disso, desde que você aplique nas próximas 4 eleições subsequentes, que nós estamos falando, é muito tempo para vir nesse meio do caminho, uma nova alteração legislativa, uma nova alteração da Constituição e muda todo o quadro. E a gente... duvido que será aplicado. A gente não pode ser enganado. A gente só pode ser ingênuo e enganado dentro desse contexto. E tem uma divisão, por exemplo. Tem aí 4. Não, nessa que eu não apliquei, mas na próxima eu vou, viu? É, tipo isso. Na próxima eu prometo que eu irei. Mas a próxima, gente... Nós estamos falando aí, a próxima demora mais 4 anos. E 4 anos é muito tempo para muita água passar debaixo da ponte. E eu tô achando engraçado, porque eu tô olhando aqui nos votos, né? PT e PL se abraçaram e votaram a favor. Aí do outro lado tem o PSOL e o Novo se abraçando também e votando contra. É engraçado, né? Até que o PSOL e o Novo, pelo menos, eles se abraçaram e foram do jeito certo aí. Eles que têm um espectro político um longe do outro, né? Quase os extremos. Aqui não tem bandeira. Na hora de votar sobre dinheiro, sobre recurso, fundo partidário, isso não tem espectro político, não. Vamos ver como será a tramitação no Senado. Aí nós temos reforma tributária na frente, ou seja, outras prioridades. Mas o fato é, embora exista lá a previsão de que ela vai entrar em vigor já para essas eleições, gente, a eleição tá batendo na porta. Sim. Eleição, processo eleitoral com registro de candidatura começa agora dia 15. Aí nós não vamos ter essa aprovação no Senado até o dia 15 de agosto. E mesmo se nós tivermos uma votação super relâmpago, não pode entrar em vigor para essas eleições, porque nós temos o princípio da anualidade eleitoral. E nessa questão, no final de semana, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele falou sobre isso, falou que não vai acelerar a tramitação. Então, deve ficar aí mais para o final do ano,
não sei se vai ser aprovada ainda esse ano ou antes das eleições, né? E ele falou que não vai ter assodamento em relação a essa pauta. E aí, Luciano, só para a gente entender a tramitação, se é aprovada lá no Senado, essa PEC já entra em vigor ou tem que passar aí por mais alguma etapa? Não, ela é promulgada. Existe a promulgação, que é diferente de um texto, um projeto de lei que passa, é submetido ao crivo da presidência da República, né? Tem que ser sancionado ou vetado, se for o caso, pela presidência da República. Que não. Propósito que altera o texto constitucional, ele é objeto de promulgação. Mas, como eu disse, independentemente se Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, vai dar celeridade a essa PEC ou não, e ela tem essa previsão de que ela já vai ser aplicada, mesmo que seja votado, tem que observar a anualidade eleitoral. Tanto que isso foi quando o TSE foi em consulta. Em consulta, foi feita uma perguntinha para o TSE e fala, não, nós não vamos aplicar esse entendimento para essas eleições de agora, vamos só na seguinte, por conta dessa mesma regra da anualidade. Ô, Lu, aí a gente fica sempre batendo na mesma tecla. Tem a regra, todo mundo sabe. Um negócio desse vai andando. Nem gente. Não, porque sério. Carol, é de dignar, é isso mesmo. Não, eu fico pensando assim, é cheio de gente lá, comissão, pra avaliar exatamente esse tipo de coisa, mas vamos deixar passar. Existe uma comissão. Exato. Uma CCJ. Pra existe isso. Pareceres que são exarados, existe uma discussão interna, existe substitutivo do texto. E aí fala, gente, mas vai colocar lá que entre em vigor, embora eu particularmente defenda que todas as propostas de ações afirmativas devem ter eficácia imediata, porque isso realmente visa suprir ou pelo menos diminuir o gap de representatividade dos grupos subrepresentados, mas nós temos um princípio básico na nossa Constituição. Alterou, não pode entrar em vigor naquele ano. Inclusive, foi o questionamento com a emenda constitucional 117, que anistiava os partidos políticos até as eleições de 2020, eles vieram falando, não, tem que estender, porque é uma PEC que entrou em vigor no ano das eleições de 2022. Então, volta a discussão a respeito dessa eficácia ou não, sendo que o principal é, gente, partido político tem que observar essa obrigação legal de dar dinheiro, de dar tempo de rádio, de televisão para as candidaturas femininas e também, agora não, desde que eu estou falando, desde 2020, para as candidaturas de pessoas raciais a partir da decisão do TSE. Não é uma novidade. E mesmo assim, o que a gente vê é um descumprimento da regra e, depois do descumprimento, o perdão para aqueles que descumpriram. E tem um custo, 23 bilhões de reais é o perdão, é o nosso perdão para eles. Exatamente, é pouco, é barato. Democracia é pouquinho, né? Gente, doutora Luciana Nepomuceno com a gente aqui em mais uma segunda edição do Central 98. É nossa colunista, professora, advogada, especialista em direito eleitoral. Está com a gente toda segunda-feira, hoje, então, explicando, fazendo essa análise dessa PEC. A gente não tem mais tempo, mas você tem segue. tempo pra falar o meu Instagram. Sim, isso aí eu já ia falar, tá vendo? Não, eu ia falar agora, mas você segue. Esqueceu. Não, beleza, eu tava aqui com... Você não esperou molhar o bico, tá vendo? Mas você segue doutora Luciana nas redes sociais, @Luciana Nepomuceno. Tá ansiosa ela na segunda, João? Tá ansiosa. Tá ansiosa, mas é isso aí, gente. Mas segue mesmo, que tem muito conteúdo bacana. Tem muito conteúdo bacana mesmo lá. Você pode entrar, @Luciana Nepomuceno. Tá no Instagram, tá em outras redes também? Ou só no Insta? Eu tô nas outras, mas o que eu movimento é Mas é o Instagram. É muita Não fica lá no TikTok, não? Dançando, fazendo dancinha? Dancinha do TikTok? Não, dancinha não. Dancinha. A gente prefere falar sobre anistia, refis de partido político. E Boa, na Lu. segunda-feira, a Luciana de volta com a gente aqui em mais uma edição do Central 98, parte 2. Lu, obrigada, até a próxima, Boa viu? semana. Valeu.